اوروبا. الله 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 يا بلادنا الله. Gol! 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 Fez a finta, lá vai Romário, lá vai Romário, é gol! Salve, salve! Olá, você ligado aqui no nosso ConteCast número 12. E um podcast pra lá de especial, aquele que a gente está esperando desde quando começou esse projeto. Vai começar as eliminatórias para a Copa do Mundo. Você é mais que convidado para mergulhar nesse mundo de Copa do Mundo, de eliminatória. Como já diria Galvão Bueno, a Copa do Mundo começa hoje, com as eliminatórias. No caso, hoje, se você estiver ouvindo no dia 7 de setembro, parabéns, você está ouvindo no dia certo. Então, mas na intenção desse podcast é de fazer você escutar antes disso, ou seja, você já ter essa noção sobre as seleções que vão abrir os trabalhos das eliminatórias antes disso. Eu sou Gabriel Salaf, sou o idealizador desse projeto aqui, tenho mais um convidado especial hoje, um estreante aqui na casa. Antes de apresentar o nosso convidado, que até se mudou o microfone aí, foi no drible seco, a gente convida você a acompanhar o Conte Verde, né? O ConteCast é um podcast do Conte Verde, nosso projeto que cobre o futebol e seleções eliminatórias para a Copa do Mundo. A gente está no Twitter, no Instagram e agora no TikTok, meu amigo. É isso mesmo. Conte Verde _ nas 3 redes sociais. E é claro também, siga aqui no seu agregador de podcast favorito, o ConteCast. Compartilhe com seus amigos, deixe sua avaliação, responda lá, interaja com a gente. Isso é muito importante para a gente crescer cada vez mais. E a gente, nessa eliminatória, vai dar um primeiro passo aí, nossa primeira cobertura em loco do jogo. Quer dizer, segunda, né? Já teve no Brasil e Senegal uma cobertura meio improvisada, de arquibancada no Twitter, no amistoso, mas dessa vez é a primeira vez que, no caso, eu vou para um jogo Paraguai e Peru. Agradeço, né? Eu não vou ficar aqui divulgando a rifa, porque quando esse podcast é por ar, acredito que a rifa já vai estar submetida por completo. Algumas pessoas vão escutar com isso que já foi sorteado. Mas agradeço muito a todo mundo que contribuiu com a nossa rifa, com a nossa ação entre amigos, né? Que foi importantíssimo para que arrecadar dinheiro para a gente conseguir ir fazer essa cobertura e muitas mais, né? Porque deu muito certo e isso pode render uma graninha a mais para a gente. Mas falando em eliminatória sul-americana, falando em pontapé, vamos começar esse ConteCast 12. O primeiro preview de eliminatória que vai ter para cada continente. Já anota aí, ó. Vai começar a eliminatória, não sei aonde. Saiba que o Conte Verde vai estar lá no ConteCast fazendo uma análise sobre as seleções, sobre tudo. E depois de cada rodada, de cada data FIFA, no caso, tem um podcast especial analisando a rodada, né? Os 2 jogos que tiveram e tudo mais, para eliminatórias de Copa do Mundo, né? Não para eliminatórias de Eurocopa, não para eliminatórias de Copa Africana e outros eliminatórios que temos. Mas para a Copa do Mundo, pode ter certeza que estaremos aqui. E hoje, o nosso representante da Sudaca, da América do Sul, Vinícius do Prado, o Dudu Nobre, está aqui conosco para falar sobre o que ele espera, o que ele vê aí nas eliminatórias da América do Sul, onde é a única, né, Dudu? Que mais da metade dos times que participam estarão na Copa. Seja bem-vindo. Alô, Salaf, alô, ouvintes e internautas do nosso ConteCast. Pô, muito legal estar aqui, tava ansioso por participar aqui desse projeto. E, pô, cheguei numa semana especial aí, tô muito contente que você conseguiu arrecadar a grana para estar presente aí nesse jogo de eliminatórias. O jogo que vai abrir as eliminatórias mundiais lá em Ciudad del Este. O que eu espero primeiro, uma excelente cobertura desse jogo. E depois, aquela expectativa pra gente ver agora com mais vagas, quem é que vai ficar de fora. Agora a gente não olha muito mais quais vão ser os classificados, mas sim quem não vai conseguir chegar. E aí é que mora o perigo. Esse talvez é a nossa grande pauta, né? Saber quem vai ficar de fora da Copa. A gente imagina já algumas seleções já classificadas mesmo, algumas com a classificação mais encaminhada, mesmo que tenha jogado um jogo, e a gente fica naquela expectativa de quem vai ficar para repescagem, quem vai ficar ali os 3, né, que não vão conseguir nada, né? Parece Campeonato Brasileiro, né, que para você não conseguir nada no Campeonato Brasileiro, você tem que conseguir fazer muito esforço. E na eliminatória, como não tem rebaixamento, você também tem esse esforço aí para não ir para a Copa do Mundo, né? A gente vai passar aqui, vai dar uma esquematizada em todas as seleções, mas é isso. Lembrando que tem essa novidade,
Eu até não busquei isso oficialmente, Dudu, mas acredito que é a primeira vez que eliminatórias da América do Sul abrem as eliminatórias, né? Porque a gente sempre se acostumou a ver essas prévias da Ásia, né? Que a Ásia é a maior eliminatória de todas, onde tem mais seleções, então há uma prévia grande. Na verdade, na Europa tem mais seleções, mas a Ásia é a que mais amplia suas eliminatórias, né? A Europa faz aquele jeito porque tem mais vagas. A Ásia tem menos vagas que a Europa, mas faz aquele esquema de 3 fases. E a primeira fase da Ásia, que são os primeiros países que saem fora já de cara, é sempre antes, né? Sempre nessa terceira data FIFA pós uma Copa do Mundo. E a América do Sul passou à frente, né? A eliminatória da Ásia começa em outubro. Também você vai ver aqui no ContiCast, no Conte Verde, toda a pré, né? Então, essa primeira fase. Não vamos falar da eliminatória toda, mas vamos lá mergulhar no mundo daquelas seleções alternativas e ver quem vão ser as primeiras a não ir para a Copa. Não vai acontecer na América do Sul, né? Porque só lá na frente até a gente vai descobrir quem não vai na Copa aqui na América do Sul, as primeiras seleções que vão ficar de fora. A gente vai começar de cima para baixo. Vamos começar com aquelas que a gente acredita que estarão na Copa, passar para aquelas que a gente acha que vai ter uma disputa e para quem a gente acha que não vai. Adianto. Aqui a gente tem certeza que não vai, só tem uma. O resto a gente tem aí uma visão de mundial para essas seleções. Vamos começar falando rapidamente sobre o Brasil. Brasil, para quem está chegando agora no Conte Verde, no ContiCast, a gente tem podcasts especiais para a seleção brasileira, com uma outra equipe, junto com o Elcio Vai Júnior e Leonardo Lúcio. Então, se quer saber mais sobre o Brasil, mais detalhado, olha aí nos episódios de baixo. O último episódio, inclusive, foi o 11, fui comigo, com o Juninho e com o Vitor Gama, convidado muito especial, foi muito bom. A gente está analisando a lista do Diniz, o que esperar para essa data FIFA, essa estreia do Brasil nas eliminatórias. Mas, depois desse podcast, a gente teve 3 cortes da seleção, né, 2 por lesão, Vini Júnior e Bento. E hoje a gente está gravando esse podcast na segunda-feira, dia 4 de setembro. O Antony foi afastado, né, cortado por conta de denúncias da sua ex-namorada, um caso muito sério que requer muito acompanhamento jurídico. E, se o Paquetá já tinha sido cortado pela questão das apostas e tudo mais, não faria nenhum sentido o Antony estar na seleção e nem esse escândalo que repercutiu hoje. Então, para os seus lugares foram convocados Rafinha, do Barcelona, né, jogou a Copa do Mundo, o Lucas Perry, que era quem estava concorrendo essa vaga diretamente com o Bento, e Gabriel Jesus. Gabriel Jesus voltou de lesão, né? Quando saiu a lista, o Jesus ainda estava lesionado, voltou de lesão, fez um golaço contra o United e volta para a seleção também, pós a Copa do Mundo também. O Jesus não tinha voltado, até porque a lesão dele foi mais grave, aquela lesão que tirou ele durante a Copa do Mundo, né, infelizmente. Enfim, Dudu, como que você vê essa chegada desses 3? Até a gente estava conversando um pouco, né, sobre essa questão do Diniz levar o Jesus no lugar de um ponta, né? Dá um indício de alguma coisa diferente que ele quer fazer com o Jesus. Eu acredito que essa seja a mudança, que pode haver alguma mexida maior ali, que possa ser mais usada dessas 3 que você citou, né? Porque o Gabriel Jesus tem aquela, né, que às vezes não fez a quantidade de gols que se esperava, mas é um jogador que pode ser uma peça importante, dependendo do contexto do jogo, né? A gente tem que lembrar que o Brasil pega Bolívia e Peru em contextos diferentes, né? Jogando uma fora de casa e outra dentro, né? A gente sabe o comportamento dessas seleções, elas variam muito conforme jogam como mandante ou visitante, então talvez ter uma peça que possa jogar tanto pela ponta como centroavante, né? Você citou aqui em off que quando jogou com o Firmino, os 2 juntos na Copa América, foi onde ele melhor se desempenhou. Pode ser uma peça interessante, né? Agora, as outras 2, né, são coisas muito pontuais. O Vinícius Júnior é por lesão, então é um cara que, estando bem fisicamente, com certeza vai estar na seleção, né? Claro que o Rafinha é um cara, por ter jogado esse ciclo que passou, ele vai ser observado, né, naturalmente, mas acredito que seja, nesse caso, algo pontual. E a questão do Bento e do Lucas Perry, quando você tem o Alisson e o Ederson com o know-how que ele já tem, é mais para você criar ali, né? No caso do Bento, que era um goleiro bem jovem, né, cara? Talvez fosse para ambientá-lo, talvez para o futuro. A gente não sabe como é que vai ser o desenvolvimento da carreira dele, né? A questão do Lucas Perry, acredito que seja justo pelo momento, né, que vive o Botafogo, né? Mas acredito que seria mais uma convocação para se ambientar, para ter uma experiência, assim. Que acredito que num ciclo longo, não sei se é uma mudança assim, que teria tanta repercussão, sabe? Então, acho que das 3, a que pode ser mais utilizada ali num jogo, ter uma opção ali para o Diniz, acredito que seja no caso
a do Gabriel Jesus, com o Rafinha dependendo aí de como for o desenvolvimento, né, do ciclo. A gente lembra um pouco, né, que com o Tite, durante os jogos, as pontas eram sempre alvos de alteração, né? O Tite sempre fazia mudanças nas pontas, né? O Rodrigo sempre entrava nos jogos. O próprio Vini Júnior, né, que por muito tempo não foi titular da seleção brasileira, era um jogador que sempre entrou. Então, se o Diniz vai fazer essa mudança, se for fazer, fatalmente, acho que o Rafinha entra nos jogos, né? Lembrando que para essa convocação a gente ainda tá com o Neymar ok até hoje, né? O Neymar não jogou na Arábia Saudita, estava confirmado para o jogo contra o Al-Ittihad na última semana e foi cortado, mas a CBF confiou em manter. Eu ainda acho isso um erro, mas Neymar pode queimar minha língua tranquilamente, mas eu acho ainda muito estranho, né? Fazer todo esse esforço para o Neymar, sendo que Neymar pode ir para a seleção a qualquer convocação, não vai ser um absurdo aquilo que a gente debateu no último podcast. E é o começo também, né? É o começo das eliminatórias também. Eu falei, não ia pesar muito o Neymar ficar de fora desses 2 jogos, só é por lesão, não é porque, não quero convocar o Neymar, não, é porque evitar voltar de uma lesão, tá sem ritmo de jogo, faz ó quanto tempo que o Neymar não joga direito, jogou um amistoso pelo PSG, enfim. Então acho que não seria tão fatal, assim, precisaria depositar tantas esperanças, as fichas no Neymar, como por exemplo foi na Copa do Mundo, né, que o Neymar voltou muito rápido de uma contusão lá no jogo contra a Coreia do Sul. Não é um momento para isso, então, mas enfim, vamos ver como vai se comportar essa sessão sem o Vinícius Júnior, né, vamos ver se o Neymar joga. E para você falar em uma palavra, Brasil vai para a Copa, Dudu? Claro. Direto, sem repescagem. Ou primeiro ou segundo. Exatamente, daí nosso palpite. E acredito que ou o primeiro ou o segundo título nobre também, para mim, é a atual campeã do mundo, a Argentina, né? A Argentina aí vem com esse grande título, talvez vem com uma sessão de mais alívio para essa eliminatória. Primeiro, que já foi uma sessão de alívio para eles, né? Depois de 2 eliminatórias em 3, passando sufoco para ir para a Copa, né? Foi assim em 2010, 2014 foi mais ok, 2018 foi aquele drama na última rodada, com o milagre do Messi no Equador, né? Uma das maiores atuações do Messi, a camisa da Argentina foi naquele jogo. E agora, com um peso mais leve, né? A Argentina vai estrear no Monumental de Nunes na quinta, dia 7, às 9 horas, contra o Equador. O Brasil, só para passar o serviço completo, a gente não passou, estreia dia 8, sexta, no Mangueirão, contra a Bolívia, às 9h45, e depois, no dia 12, às 11 da noite, pega o Peru no Nacional de Lima. Voltando para a Argentina, estreia contra o Equador em casa, e depois vai para onde ninguém gosta de jogar, né? La Paz, altitude, terça-feira, dia 2 de setembro, às 5 da tarde. Boas recordações dos brasileiros, né? Da Argentina jogando lá, para eles acho que nem tanto. A lista da Argentina tem algumas novidades, tem o Messi, tem o Di Maria, né? Que talvez poderia ser uma dúvida em relação ao Mundial. Né? Tem alguns nomes que, por exemplo, nós estamos aqui em Curitiba, né? Tanto eu quanto o Vinícius do Prado, estamos vendo que o Scaloni chamou ali o Bruno Zapelli do Atlético Paranaense, assim como o Lucas Esquivel, ou seja, isso chamou muita atenção aqui, repercutiu muito isso, né? A gente sabia que, principalmente na Argentina, o nome do Zapelli era muito ventilado, né? O pessoal comentava o nome dele, mas talvez a gente não esperava, assim, algo de cara na primeira rodada. E além dos nomes aí, né, bastante conhecidos do futebol argentino, né? Jogadores como Enzo Fernandes, Alex McAllister, enfim, Lisandro Martinez. Dudu, o que você veio aí dessa lista da Argentina e o que esperar da atual campeã do mundo nas eliminatórias? Caminho tranquilo? Acredito que sim, né, Salaf? Porque é igual você falou, cara, o peso de você buscar esse título que não vinha há tanto tempo já saiu das costas. Então agora o Scaloni, ele tem um trabalho, um ciclo inteiro para começar, com uma base já firmada. Você tô bem aí alguns jogadores que fizeram parte dessa conquista e que continuam. O importante é que já se planta algumas sementes de renovação, né? Você citou o Zapelli e o Esquivel, mas a gente tem Julián Álvares, né? Temos também o Enzo Fernandes, o Velasco, o Almada. São jogadores jovens que já estão tendo rodagem internacional nos clubes, né? E que já tem, no caso, por exemplo, de Julián Álvares, já tem o peso de um protagonismo de Copa. Então são caras que você está conseguindo fazer uma renovação, mas ao mesmo tempo mantendo uma base e já dando para esses jovens uma vivência, uma casca que vai ser importante para 3 ciclos de Copa, né? Então acredito que o caminho da Argentina está muito tranquilo por manter essa pegada e por também dar essas oportunidades. Fica a questão agora em relação ao Messi e o Di Maria, que são os jogadores mais
experientes, como é que vai funcionar essa questão do ciclo, né? Não sei se eles pensam em já ir fazendo uma transição, né? Porque agora o Messi, a gente sempre comentava antes da Copa que essa que passou era a Copa, seria a última chance, assim, pro Messi conseguir o objetivo dele. Então, agora que ele conseguiu, o desafio, eu acho, pro Scaloni é fazer essa transição do Messi e do Di Maria de forma saudável para que essa nova geração com campeões do mundo surja e o time consiga desenvolver o futebol de uma forma bacana e orgânica. Acredito que esse seja o principal ponto que ele vai precisar trabalhar ao longo desse ciclo. Fazer uma transição saudável dessa geração do Messi e do Di Maria para que está chegando agora. Tem uma expectativa muito grande quanto à Copa América do ano que vem, de ser essa última dança, né, a Last Dance de Lionel Messi com a seleção da Argentina, ainda mais porque ele já está nos Estados Unidos, né, então isso pode dar uma preliminar, vamos dizer assim, né, para o pessoal se interessar bastante, mas eu fiquei aberto, né, eu não consigo imaginar ver o Messi jogando a Copa 2026, mas ao mesmo tempo não me surpreenderia, né, é uma coisa que não dá para descartar, mas acho que vai ser muito bom. Acho que o fato, você comentou bem, o Scaloni vai conseguir trabalhar com calma isso, né? Porque eu acho que isso dá uma largura muito grande para as seleções maiores, né? A gente sabe que tem um nível maior, né, no continente, são Brasil e Argentina, que em outros times talvez não possam ter, né? Que você pode tranquilo, pode se pegar ali olha o que o Brasil está fazendo, o Brasil está sem treinador. O Brasil não tem treinador oficialmente. E olha isso. Então, não, está dividindo um treinador com o Fluminense. E tem esse papo que eu já chamo de papo, né? Porque o Diniz não confirma nada. O único cara que fala que o Ancelotti treinador é o Edinaldo, a gente comentou isso no último podcast, e segue nessa. Então, isso talvez é um prejudicial do Brasil em relação à Argentina. O Scaloni pode fazer com calma. Eu acho muito difícil a Argentina começar horrível as eliminatórias e aí tem que partir para o desespero da reta final, principalmente depois da Copa América de 24. Eu acho que não. Acho que ele vai poder ir com muita calma, passo a passo, né, colocando jogadores, botando jogadores assim, que são promessas, como é o caso do Zapelli, né, aos poucos na seleção, nessa data FIFA, revezando ele com outros nomes. Enfim, acho que a Argentina pode fazer isso. E como a gente comentou, né, a gente viu muito isso, né, nos amistosos que a Argentina fez. Ninguém queria saber que eu estava dando jogo da Argentina. A Argentina fez jogo contra o Panamá, contra a Curaçao, contra a Indonésia. Era festa ainda, né? Era festa. Eu acho que foi contra a China, eu não recordo qual foi o outro amistoso que a Argentina fez na Ásia, na última data FIFA, mas se eu não me engano foi contra a China. Mas, de qualquer forma, era um clima muito mais leve, né? Então, acho que vai ser a vertente. O Monumental de Nunes vai ser sempre aquela festa, todos os jogos, né? Até a Copa América. Na Copa América vai vir a responsabilidade de defender o título e vamos ver como a seleção vai se comportar. E talvez a última dança, o Lionel Messi também. Mas a Argentina está num clima completamente tranquilo, numa condição muito favorável para passar para as eliminatórias. Não digo passear, mas digo para justamente esse período de transição, que é o que a Argentina vive agora, ser com calma, né? Talvez esse título a Argentina a gente imaginava que viria antes, com o Messi, etc., não veio. E vem agora nesse momento de renovar a safra, e a safra também é muito boa, né? São jogadores muito bons, né, que estão aí em grandes times da Europa. O McAllister mesmo, um exemplo, a compra que o Liverpool fez por ele. Então, a gente vê a Argentina aí com uma certa tranquilidade, muito se deve também a esse aumento do número de vagas. Então, só antes de você continuar, fica uma sugestão aí, né, uma pimentinha, né, que se de fato a Copa América for a última dança do Messi, quem que ocupa aquela vaga ali? É uma coisa que... quem ocupou a vaga do Pelé depois que ele se aposentou? É um negócio... Não, tipo assim, nunca vai chegar alguém. Não, mas assim, eu digo... a Copa 74 foi o Rivelino, né? Então, mas tem, é um gap muito grande. Então, eu não estou dizendo na história, assim, mas é muito difícil você ver ali alguém naquela posição de cara, assim, né? Então, vai ser, né? O Zapelli é um nome que pode jogar nessa posição, enfim. Thiago Almada também é um meia. Thiago Almada, né? A estrela, vamos ter outra. A estrela tem o Lautaro, tem o próprio Enzo. Então, eu acho que tem uma diferença, que é a posição de meia para carregar ali, que
posição de meia, né? Daí sim, eu acho que o Almada e tal. Agora, pra camisa 10, digamos assim, né? Que seja tipo a referência do time, eu, hoje, dentre esses nomes aqui, pra mim, o que poderia ser uma boa aposta é o Julián Álvares, pela qualidade técnica e pela posição que ele já se encontra dentro do Manchester City. Eu também, eu acho que é um bom nome para isso, até por toda a história que ele já tem, desde a base, né? Desde quando jogava na Argentina em si, a expectativa que tinha com ele, para ser um camisa 10, mas vai ser algo muito difícil, cara. Claro. É ver como também esses caras não sei na Copa América, né? Enfim, tem muita coisa. Enfim, para bater o martelo, a Argentina tá na Copa. Isso aí. Segundo, como eu falei, Brasil primeiro, o segundo aqui, segundo ou primeiro. Exato, e agora a gente vai para uma seleção que vem de uma geração muito forte, né? Uma geração que chegou em semifinal de Copa América, chegou em final da Copa do Mundo, conquistou a Copa América, né? Veio de Copa do Mundo seguidas, que era o que não acontecia há algum tempo na sua história. A gente que cresceu, né, do final da década de 90, começo dos anos 20, falava, meu Deus, como que o Uruguai é bicampeão do mundo? Eu imagino que uma criança, hoje em dia, não tem mais essa dúvida, né? Tipo, criança que cresceu vendo o Uruguai na Copa sempre, passando de fase, com um ataque com o Suárez e Cavani, fala, pô, tudo bem, eles terem uma geração dourada que ganhou 2 Copas atrás. A gente não, tirava com espanto, né? Tipo, meu Deus do céu, o Uruguai que assim? Pegou Dario Silva ali, aquela geração Dario Silva, do Recoba, né? Recoba, mas todo respeito ao Recoba, gente, por favor. Não, claro, mas assim, foi aquela geração que foi foda. Esse podcast enaltece Recoba. O problema é que pra chegar a um nível maior de... Um abraço pro Lucas Nepopop, inclusive, um grande fã do Recoba, que me recordei agora na cabeça. Mas para chegar ao nível que o Uruguai chegou nessas últimas Copas, a gente não imaginava. E foi uma geração que conseguiu isso. E agora, até foi a grande exclamação, né, dessa convocação de Aloco Dessa, né, para os jogos de estreia do Uruguai nas eliminatórias, que serão contra o Chile e depois vai enfrentar a seleção do Equador fora de casa, Chile em casa, Equador fora, é a ausência de Suárez e Cavani, né? Acho que nenhum susto para mim, acho que é completamente natural você fechar esse ciclo, né? Tipo, tudo que já se representaram, mas o Uruguai, acho que ao contrário do que a gente vê ao resto das outras seleções aqui que a gente fala de renovação, que a gente vai falar, principalmente depois, né? Seleções como Chile, como Peru, é uma geração que oferece muito a dar, né, Dudu? É uma geração assim que a gente tem alguns jogadores que já estavam na Copa, né? O caso do Canóbio, tem jogadores que têm destaque, com o caso do Neves Nunes, né? Mas é uma geração que ganhou uma Copa do Mundo Sub-20 como ganhou, né? Da forma que ganhou, com uma Copa sendo jogada na Argentina, aquela invasão uruguaia na final, das coisas mais lindas que eu já vi no futebol. E os primeiros jogos do Bielsa, tá bom, foi contra a Nicarágua, foi contra Cuba. Mas, cara, os jogos do Bielsa, os primeiros na frente do Uruguai, foram muito bons de ver, né? A gente publicou um vídeo no Instagram do Ponte Verde, inclusive o Elcio fez, tá lá, para você dar uma conferida nessa questão de posicionamento da seleção uruguaia com o Bielsa já. Enfim, Dudu, como que você vê o Uruguai, que sempre é uma seleção que a gente fica desconfiada, né? Porque o que o Uruguai gostou de disputar a repescagem de um tempo pra cá era um absurdo. Depois ali 18 já não foi, a última Copa também já não foi, deixou essa missão com o Peru nas últimas 2 Copas, e acredito que o Uruguai nessa Copa também seja favorito a passar direto. Até porque, como a gente já comentou no começo, tem mais vagas, né? Tem menos esse problema da questão da repescagem. Bom, eu acredito que essa geração do Uruguai vem com uma renovação muito boa. Eu acho que a escolha do técnico também foi positiva, porque você traz um técnico com DNA. Então a gente vai ver daqui do Uruguai para em diante, a gente vai ver muitas seleções com treinadores que às vezes não têm uma bagagem suficiente para conduzir uma seleção como essa, e que a gente vai perceber durante o ciclo como que vai ter o tratamento com o grupo que vai gerir, né? O Bielsa não, o Bielsa ele já tem essa experiência, né? Ele já trabalhou na seleção chilena, por exemplo, então conhece os caminhos das eliminatórias. E você olhando aqui essa convocação já de cara pro Chile, pros jogos contra Chile e Equador, né? Aqui na matéria da ESPN eles citam que ainda não
não colocaram nenhum dos campeões mundiais sub-20, mas se você olhar a convocação, você tem vários jogadores que têm uma idade relativamente tranquila assim, para aguentar uns 2 ciclos e que já vem mostrando essa qualidade e experiência de Copas, né? Você pode ver, por exemplo, nas laterais você tem o Matias Vinha, que jogou aqui com o Palmeiras, e aí saiu e entrou o Piquerez, que atualmente é lateral do Palmeiras. No meio-campo você tem um Valverde do Real Madrid, que joga num nível já diferenciado. Você tem numa escala menor, mas também mostrando qualidade, você tem o Canóbio, jogando aqui no Atlético. Tem caras como o De La Cruz, por exemplo, que já tem uma experiência boa de competições sul-americanas com o River. Na frente você tem aqui o Facundo Torres e o Facundo Pelistri, o Darwin Nunes, que joga no Liverpool. Então você tem caras que não são, que tem uma juventude ainda que aguenta o ciclo e que já tem essa vivência de futebol europeu e que podem agregar muito a essa seleção do Bielsa. E a expectativa é de que com essas peças, ele com o DNA que ele traz de um futebol bem jogado, que gosta da bola e que foi influência para vários treinadores do futebol sul-americano, que o Uruguai possa voltar a essa característica que até, claro, o nosso glorioso maestro Oscar Tabares tinha a sua visão de futebol, mas o Uruguai não era aquela seleção que nós até nos acostumamos, né, Salaf, nos anos 90 e até os mais antigos dos anos 80 também, que era paulada à torta e à direito. Agora não, com essa filosofia do Bielsa e com esses jogadores, você tem condições de fazer um futebol envolvente. E isso sem, como você citou muito bem da seleção sub-20, isso sem contar essa geração que está chegando aí. Então acho que dessas questões geracionais que permeiam o futebol sul-americano, eu acho que o Uruguai é o que está mais tranquilo nessa questão da renovação. E também um nome que chama muita atenção aqui é o do goleiro do Internacional, Sérgio Rocher, que chegou e já está mandando muito bem na campanha do Inter na Libertadores. Quando gravamos esse podcast, o Inter, né, chega às semifinais da competição, já está garantido nas semifinais. E o Rocher, né, chegou há pouco tempo e já vem mostrando esse protagonismo. Então eu acredito que na posição de goleiro, né, que a gente sempre pesava, até quando que o Muslera vai? Será que vai ter uma transição aí? Acredito que já há um nome que possa agregar e que vai fazer com que essa parte do gol fique equilibrada em relação ao resto do time. Mas vejo com bons olhos essa transição do Uruguai com El Loco Bielsa no comando. Eu acho que o Uruguai soube terminar o trabalho do Tavares da melhor forma possível, né? Acho que pesou muito, porque foi no mesmo eliminatórias, a gente estava falando do Uruguai sempre dá uma patinada. Eu lembrei, né? Eu tinha esquecido que realmente o Uruguai passou a metade das eliminatórias com a gente olhando. O Uruguai não vai mais pra Copa, né? E daí trocou, veio o Diogo Alonso e conseguiu, né, colocar o Uruguai na Copa. E acho que foi muito bom, né? Ter essa visão de, você veio para cá para fazer a Copa do Mundo, conseguiu, parabéns. Infelizmente não conseguiu nem passar de fase, né? Mas a Copa do Mundo no passado foi maluca, né? Sobre todos os aspectos, mas acontece. E o Uruguai soube muito bem, né? Não perdemos o Mundial, acabamos, né? E aí você vê a diferença, né? Talvez na Copa de 2002, tudo bem, o Uruguai não passou de fase. Legal, mas ano passado foi uma surpresa, né? O Uruguai perdeu a vaga para a Coreia do Sul, cara. E do jeito que foi, né? Aquele dramático no final, aquela loucura. Enfim. E acho que foi muito bem feito, com um nome muito bem colocado, como você pontuou. E agora? Agora vem a pergunta. Uruguai, tem algum risco de repescagem para você, Dudu? Ou você acha que vai direto, dá para cravar o Uruguai direto na Copa? Eu cravo. Porque tem outras seleções aí que estão bem problemáticas e acho que o Uruguai vem apresentando um bom desenvolvimento. Então, para mim, passa direto. Só me refresca a memória, são quantas vagas diretas? 6? Ah, tá. Não, só pra... Porque senão, às vezes eu falo, todo mundo vai de vaga direta e daí já era, né? Mas então, beleza, são 6 vagas. Não. Então, Uruguai, com certeza. Com certeza. É isso, o Uruguai estreia, então, na quinta-feira, dia 7,
na sexta, junto com o Brasil, dia 8 contra o Chile, no Centenário, e depois no dia 12, na terça-feira, joga contra o Equador em Casablanca, e é justamente o Equador, né, pra gente fechar as seleções sudacas que jogaram a última Copa do Mundo. Equador, que na última Copa do Mundo até foi uma surpresa, né? Não, infelizmente acabou caindo na primeira fase, mas o nível de futebol que o Equador apresentou, acho que satisfez muita gente. E o Uruguai, eu acho que o Equador vive esse momento de auge de uma geração, né? Nesse ciclo de Copa do Mundo, né? Trocou o treinador, né? Tudo bem, talvez tenha sido essa maior polêmica, mas pô, você tem um Caicedo que agora foi vendido pela moeda que foi, né? Pro Chelsea. Mas o que você espera aí desse Equador, que acho que é um dos bichos grandes na tora, né? Uma seleção para ficar com muito olho. Ener Valencia ainda com lenha para queimar. Acho que tem muita coisa interessante nessa seleção aí. Não, com certeza. O nível do Equador aí, né, nessa classificação da última Copa mostrou que o time vinha em franco desenvolvimento. O Equador não teve muitos sobressaltos, né? Tipo, dado, né, aquela disputa que sempre há nas eliminatórias, o Equador não teve tantos sobressaltos quanto teve em outros anos, por exemplo, para chegar na Copa, né? A questão realmente vai ser como que o time vai lidar com essa questão da troca de treinadores, né? Porque o Gustavo Alfaro sai por problemas de falta de pagamento de salários e premiações, é isso que se ventila lá na imprensa equatoriana, e para o lugar dele até se ventilaram outros nomes, né? Mas a princípio não, já foi fechado, desculpa. O nome escolhido foi do espanhol Félix Sánchez Bas. Exatamente, foi ele que fez a convocação. Que treinou o Qatar na Copa passada. Esse, a princípio, são as credenciais do Félix aí para esse ciclo. Então, assim, acredito que esse seja o principal ponto, porque peças de qualidade o Equador tem. Você mesmo já citou, né, a questão do Caicedo, né, mas também temos o Ener Valencia, que é um cara que um referente, como a gente chama, né, da seleção equatoriana. Tem a questão também de alguns jogadores do Independiente Del Valle, que sempre é uma usina de talentos do futebol equatoriano, e que estão presentes aí nessa primeira convocação, pelo que podemos observar por aqui. A questão é se o nosso glorioso Félix vai ter essa cancha para gerir bem esse ciclo. Material humano ele tem, mas às vezes essa troca pode gerar alguns problemas. Então, e as expectativas são boas, né? Lembrando, nessa que o Equador tem uma questão, que ele começa as eliminatórias com menos 3 pontos. Devido à punição do caso Byron Castilho, né, que foi usado aí com documentos falsos aí. Que o Chile ficou chorando para ir para a última Copa, foi uma questão bem polêmica, né? Você acha que isso pode afetar o Equador aí ou não? Olha, então, eu acredito que não, por conta justamente daquilo que a gente comentou, que vão ter outras seleções que eu acho que estão num nível abaixo, assim. O que eu acho mais delicado é a questão do treinador, que a gente ainda não viu aquele trabalho que dá aquele know-how para dirigir essa seleção equatoriana. Então eu acho que a questão da escolha do treinador foi um pouco pior do que essa questão dos menos 3 pontos, para mim. Vou ficar de olho aí como o Félix Sánchez vai fazer essa seleção jogar. Ele já faz, né? Porque o Félix Sánchez já está no Equador desde março, então, né, já é um trabalho que vem sendo feito. Até vou, antes de pular os assuntos, trazer aqui os jogos da seleção do Equador nas outras datas FIFA. Eu lembro que ela fez amistosos na Arábia, na Ásia, né, na Ásia Central. Né, antes, o Equador ganhou na data FIFA, foi na Ásia, perdão, ganhou de 2-1 da Austrália e ganhou de 1-0 da Bolívia. Né, e na última data FIFA ganhou de 3-1 da Costa Rica. Costa Rica que é um caso à parte, né? Mas enfim, talvez essa vitória contra a Austrália seja aí a mais representativa, né? O jogo, se não me foge a memória, foi na Austrália, isso mesmo aqui, tô aqui abrindo aqui onde é o estádio, esse estádio em Melbourne.
Então, olha só, ganhou da Austrália na Austrália, ou seja, o Félix Sanches tem aí um bom trabalho para fazer. Eu acho que essa questão dos 3 pontos pode pesar, acho que não é briga ali de Equador com o Uruguai, para a terceira posição, que acho que tem mais uma seleção que vai chegar nessa briga para a terceira posição, que vai falar daqui a pouco. Segura aí, aguenta aí. Não é que vocês estão pensando que é, mas que eu acho, né, que vocês estão pensando que é. E acho que esse primeiro jogo contra a Argentina vai ser um jogo para a gente pegar muito bem a ideia do Félix Sanches. Né? Não acho que o tom do Félix Sanches, o Equador, possa ficar de fora da Copa do Mundo. Mas dá para ver qual nível que o Equador vai chegar. Até se tratando, por exemplo, uma Copa América no que vem. Pela geração, pela base, né? Até estou falando isso aqui amanhã, terça-feira, ou na quarta. Fique ligado lá no Instagram, no TikTok do Ponte Verde. Vai sair um novo vídeo do Juninho, o Elcio Vai Júnior, nosso analista, analisando justamente o Equador. E, cara, ele tava separando e mandou, cara, essa seleção é muito boa. Essa seleção tem muito material. Então, dá para sentir que é uma geração especial. Acho que, como falei, é o auge, né, dessa geração. Talvez uma das maiores da história do Equador. Talvez outras seleções do Equador que foram para a Copa lá em 2006, né, não chegaram nesse nível. É porque se você for pegar nessa UAF, cara, até a virada do século, o Equador era um dos patinhos feios das eliminatórias sul-americanas. Então, a partir daquela geração ali que vem com Agustín Delgado e o nosso Aguinaga, que eram os caras que comandaram essa geração do Equador 2002 e 2006. Com o goleiro que jogava com a bandeira na cara, esqueci o nome dele. Christian Mora. Goleiro aí do Equador. Então, essa primeira geração foi a que quebrou o paradigma. Então, essa já vem num processo de maturação da filosofia do Equador como seleção que disputa vagas em Copa. Então, acredito que realmente esse amadurecimento da filosofia de trabalho, juntamente com o desenvolvimento das equipes, na verdade, porque, por exemplo, a LDU foi campeã da Libertadores no final dos anos 2000, depois dessa primeira geração. Aí você tem o crescimento do Independente Del Valle, você tem o desenvolvimento ali local de outras equipes. Então, acredito que o nível de filosofia do Equador em relação ao futebol possibilita que essa geração venha com mais maturidade para encarar esse processo. Acho que esse é o principal trunfo, mesmo com essa troca de treinadores, que possa levar a equipe a uma eliminatória para brigar nesse bolo com o Uruguai e com a outra seleção que a gente vai falar daqui a pouco. Para refrescar um pouco a memória, né, para quem não acompanhava, não era nascido, que já tem bastante gente, né, é difícil falar isso, mas o Equador não tinha jogado uma Copa até 2002, então era Equador e Venezuela nesse bote e o Equador deixou essa função só para a Venezuela, então por isso que é até surpreendente, né, depois disso veio 2002, 2006, uma campanha fantástica até as oitavas de final, 2014 aqui no Brasil, talvez uma campanha um pouco melancólica, até pelo que era o grupo, não conseguiu bater de frente com a Suíça. E 2022, né? 2018 ficou fora, que foi aquele início avassalador das eliminatórias do Equador, e o Equador, de repente, para. E, né, se o Brasil renasce naquele jogo no Equador, o Equador morre naquele jogo, naquelas eliminatórias. E também uma campanha consolidada nas eliminatórias, agora com 6, né? A princípio, o Equador, vamos lá, vai ficar mais tranquilo. Agora eu vou falar uma outra seleção, não é a que a gente está, né, na expectativa, que eu acho que vocês acharam que era quando eu falei, que é a Colômbia. A Colômbia eu acho que é o oposto, não chega a ser totalmente oposto, né, Dudu? Mas é um pouco do oposto do que é o Uruguai. Né? A Colômbia já veio com uma renovação de ciclo, né? Pesou muito, acho que a Colômbia não teve para a última Copa, uma geração muito boa, né? Que foram resultados assim, muito pontuais que tiraram a Colômbia até da repescagem, né? Infelizmente. E agora, né, o pessoal indo no last dance aí, nas eliminatórias, eu já falei isso para alguns amigos, a Colômbia, para mim, vai para a Copa, é a maior beneficiada desse número de vagas, porque para mim, se fosse 5, 4, mais uma na repescagem, a Colômbia não ia nem para repescagem. Ia ser igual na última, né? Enfim, como que você vê aí essa Colômbia que chega para a eliminatória só passar a agenda da Colômbia, né? Para ninguém falar que eu sou mal, a Colômbia vai estrear nas eliminatórias para a Copa enfrentando a seleção da Venezuela em Barranquilla na quinta-feira, 7 de setembro, às 8 horas da noite, e depois enfrenta o Chile, né, como a gente comentou, 10h30 da noite da terça, em Santiago. A gente não comentou ainda, né, que eu lembrei de outro material que eu fiz, mas não foi nesse podcast. Daqui a pouco a gente fala sobre o Chile. Mas, Dudu, como que você vê a Colômbia aí nessa renovação
aos trancos e barrancos aí da geração de 2014, principalmente? Cara, observando aqui a convocação, eu vejo um time meio Frankenstein, sabe? Que do meio para frente tem peças de mais qualidade, mas defensivamente aqui não me recordo, além do Mina, que é um cara que já tem uma estrada, né, consolidada, pode ser que eu não conheça alguns desses jogadores aqui, mas não vem nenhum assim que tenha chamado a atenção por alguma passagem. Já do meio para frente, você tem jogadores tarimbados, porém com uma certa experiência, que às vezes não é aquela renovação igual do Uruguai que a gente já vê atletas jovens surgindo. Você tem um Rames Rodrigues, um Quinteiro, um Quadrado, com os atacantes, né? Você já tem um Borré, por exemplo, que já são caras mais experientes. Claro, tem a figura do Luiz Dias, que já se destacou no ciclo passado e continua nessa temporada. Dudu, você acha que o Luiz Dias vai dar uma de Noé nessa eliminatória? Vai dar uma de Noé nessa eliminatória? Olha, cara, eu acho assim, observando aqui os caras, eu acho que ele é um cara que se destaca bastante, né? Tem um jovem aqui que eu acho que é um cara que passou por muitas instabilidades no River, mas que, se tiver a cabeça boa, é um jogador de muita qualidade, que é o Carrascal, que está aqui no Dinamo de Moscou. Mas é um jogador instável, né? Então acredito que ele se destoa dos demais. Só que é aquela centroavante nessa hora. Para o centroavante jogar, a bola tem que chegar. Né? A gente sabe que tem jogadores que têm um passe refinado. O Quinteiro é um cara que tem um passe refinado, né? O Quadrado é um cara que tem essa experiência. Só que para você jogar uma eliminatória, nesse caso, com jogadores mais experientes no meio e um centroavante bom, vai ficar só refém do chuveirinho? E aí você vai fugindo um pouco, se isso acontecer, obviamente, né? Vai fugir um pouco da característica do futebol colombiano, que sempre foi um futebol de muita explosão e velocidade. Então, eu não vejo aqui nessa convocação essa característica bem definida do DNA colombiano. Vejo né, até nessa questão da renovação, jogadores que já não tem mais essa explosão como se tinha anteriormente, né? E então, vamos ver aí o trabalho, né, que vai ser aí do Néstor Lorenzo, que é um treinador argentino, que assim como o treinador da Venezuela, uma curiosidade aleatória, ambos se notabilizaram por serem auxiliares do grande José Pekerman. O Néstor foi por 14 anos, inclusive esteve com o Pekerman quando ele treinou a seleção da Colômbia, e ele acabou vindo do Melgar após a demissão do Rueda. Então, assim, é um cara que tem já uma experiência de seleções, mas agora vai sair ali um pouco da aba, digamos, do Pekerman, embora ele já tenha treinado outros times, né, caso do Melgar, por exemplo. Mas agora vai ser, creio eu, que seja a grande prova de fogo da carreira do Néstor Lorenzo. Então vamos ver como que ele vai conseguir montar um esquema que privilegia a qualidade técnica, que eu acredito que seja o principal aí, porque na questão da velocidade, que é uma característica do futebol colombiano, eu não vejo tantos atletas de qualidade para fazer esse estilo de jogo. Só para ninguém falar que a gente é mal, né, mais uma vez, acho que tem um ponto positivo para essa Colômbia, que não perdeu depois da Copa do Mundo, né? Fez 4 amistosos, ganhou 3, empatou 1. Contra a Coreia do Sul estava perdendo 2-0, buscou um empate logo no começo do segundo tempo. Contra o Japão estava perdendo e virou. Daí jogou contra o Iraque, um jogo que era mais favorito. E aí veio talvez a grande vitória, né? Principalmente depois do peso de não ir para a Copa do Mundo. A vitória sobre a Alemanha, né, no último amistoso, na FIFA de junho, foi na Alemanha, né? Um grande resultado, acho que para todos esses jogadores, para dar confiança, né? A gente tem esse ponto. A gente, por nome e também pela decepção que foi a Colômbia ficar de fora da Copa do Catar, a gente tem essa desconfiança. Mas, pelo que fez até aqui, não seria
não é nenhum choque, assim, vamos dizer assim, ver a Colômbia indo para a Copa. Então, falei que era beneficiada, falei, posso tomar uma porrada na cara daqui 3, não sei se nem aqui tirar sarro da minha cara? Pode acontecer tranquilamente, mas Colômbia vai para a Copa para mim, acho que pro Dudu também, né, Dudu? Vai sim, claro. Até pela questão de ter esse maior número de vagas, né? Só uma coisa, por que a gente faz esse tipo de ressalvas e fica meio ressabiado? Porque a eliminatória, ela é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros rasos. Se a eliminatória começasse agora e fosse até o fim do ano, aí era outra coisa. Mas você tem um ciclo pela frente. Então, assim, eu acho que a Colômbia vai pegar uma das 6 vagas. A questão é a facilidade ou não. Eu acho que tem mais probabilidade dela encrespar em alguns jogos contra outras equipes e aí ter que se desdobrar bastante. Mas tem peças de referência. A questão é como o Néstor Lorenzo vai organizar esse time para que ele jogue de uma forma que privilegie a cadência, o toque de bola e não um jogo mais correria, mais esticado. Talvez até, Salaf, se o Bielsa fosse o treinador da Colômbia, talvez, eu não sei se o Néstor é da escola do Bielsa, talvez ajudasse, né? Porque privilegiaria a posse de bola ali, poderia ser um ponto positivo para essa geração atual da Colômbia. Pois é, vamos ficar no aguardo. E agora, falando em aguardo, falando em nova geração, falando em coisas que estamos ansiosos para ver, vem aí a que a gente está achando que vai pegar essa vaga na Copa e pode chegar lá em cima, na seleção que não foi para a Copa, não brigou diretamente na última Copa. Em 2018 teve uma grande chance de ir para a Copa, mas fez a proeza de perder para a Venezuela em casa na última rodada e ficar fora da Copa do Mundo, que é o Paraguai. O Paraguai vem com uma geração nova, né? 2 jogadores para mim que são muito diferenciados, que é o Almiron, que está no Newcastle, e o Enciso, que está no Brighton. O Enciso, que está machucado, fica de fora até o final do ano. Talvez pese não ter um jogador como o Enciso nas primeiras 6 rodadas, mas é uma geração muito boa, né? Do que Schelotto tem à frente, né? Guilherme Schelotto está lá com essa seleção e já deixou muita gente chateada porque não errou o Segovia. Inclusive, isso não é uma piada. Se você entrar na página da convocação do Paraguai, você vai ver muitos paraguaios reclamando que o Segovia não foi convocado, que pra gente não faz nenhum sentido, porque o Segovia é reserva no Botafogo. É completamente normal. Mas tem outros nomes lá, o Barreiro do São Lourenço, um nome que eles também estão revoltados, não foi chamado, enfim, outros jogadores, mas pro ciclo, cara, o Paraguai tá pintando como uma grande esperança. Eu já vejo eles usando nas mídias sociais a própria campanha da Associação, né, de Futebol do Paraguai, usando a hashtag Renascimento da Olivoja, o renascimento da seleção, né, porque o Paraguai vem uma geração muito boa, ali que chegou nas quartas de final da Copa de 2010, né, fez um jogo muito duro com a Espanha naquela disputa, e depois não voltou mais para a Copa, né? Então, até uma geração que era envelhecida, na última eliminatória também era um patinho feio, e agora vem mais bonitinho, né? Como que você vê aí esse Paraguai, que pra gente aqui nas nossas conversas em off, até conversas com outros integrantes, está muito na expectativa. Eu tô mais no hype, porque eu vou assistir essa seleção em off ainda nessa semana que estamos gravando esse podcast, ver se minhas perspectivas e ansiedades se concluem. Mas o que você espera aí desse Paraguai para esse ciclo de Copa do Mundo? Tá empolgado também? Eu acredito que é uma seleção que vem bem diferente desse último ciclo. Esse último ciclo do Paraguai foi sofrível, né, cara? Sobre o comando do Eduardo Berizzo. Então, assim, já diria Tiririca, pior que tá, não fica. Então, assim, o Paraguai já parte de uma perspectiva que não tem como piorar. E você olha a geração, você tem, né, um meio de jovens promessas, como você citou aí o Almiron e o Enciso. Na defesa você tem duas lideranças sólidas, caso aqui dentre os convocados, o Gustavo Gomes, que hoje é o líder do Palmeiras, e o Fabian Balbuena, que era do Corinthians e agora está no Dinamo de Moscou. Então você consegue fazer esse equilíbrio, né, mas com algumas jovens promessas aí do meio para frente que podem
desequilibrar em favor aí e se desenvolver ao longo desse ciclo também, porque a gente fica na expectativa, obviamente, do Paraguai chegar. Eu acredito que vai brigar ali pela última vaga direta, né? Junto com a Colômbia que a gente citou. Mas a gente também tem que entender que é um processo de renovação. Então, naturalmente, pode haver uma oscilação, né, que também não pode ser levada como o fim do mundo. Mas o importante é que o time tem peças para desenvolver um futebol, uma geração que possa fazer um futebol mais vistoso do que a gente viu no último ciclo para a Copa de 2022. Então, fica a expectativa aí. Acredito que também pro Guillermo Barros Schelotto, cracaço como jogador, mas como técnico, embora tenha tido o título da Libertadores, da Sul-Americana, perdão, com o Lanús em 2013, também seria um trabalho interessante para ele se desenvolver e se afirmar também na função de treinador. Acredito que, nesse sentido, ele está bem conectado nesse intuito de se desenvolver junto com a seleção paraguaia, e acredito que possa ser um estímulo também para que ele faça essa equipe jogar. Mas vejo com bons olhos a seleção paraguaia. A questão só é manter a calma, porque a gente sabe que o processo de formação dessa geração pode ter oscilações, é natural, mas vejo com muito mais bons olhos do que duas seleções que a gente vai falar daqui a pouco. Pois é, e acho que o Paraguai tem tudo para ser o que foi o Equador nas eliminatórias, né? O Equador, acho que ninguém estava esperando que fosse essa seleção que começasse bem, se mantesse, e em nenhum momento o Equador passou risco, né, de ir para a Copa eliminatórias. Tá bom, não, você contou bem, pode ter risco, mas eu vejo o Paraguai como essa grande seleção que pode chegar, né? Muita gente está esperando, nossa, o Paraguai aqui, do nada, de novo, voltaram. O regresso de Albiroja, né? Como já diria, um jogador que acho que fez falta aqui, o Devari, que escrito no foi o Tony Sanabria, lá da Torino, né? Eu acho que foi um jogador aí que tem espaço nessa seleção para esse ataque. E vamos ver, né? Eu também estou muito curioso para ver como que a seleção vai se comportar sem o Enciso, né? Que se a gente estava falando na Argentina, a questão de maestro, a gente sabe como os jogadores conduzem, o Enciso era um desses caras nos primeiros amistosos como esse ano, né? O Paraguai venceu a Nicarágua, né, no último teste. O Paraguai estreia, então, contra o Peru, é o jogo que abre as eliminatórias no mundo todo, quinta-feira, 7 de setembro, 7h30 da noite, na Cidade do Leste. O Ponte Verde vai estar lá, fica ligado no nosso Twitter, Instagram, TikTok, vai ter atualização, vai ter muito conteúdo legal para vocês proporcionaram a gente a viver essa experiência, a gente agradece de coração, e estaremos lá na Cidade do Leste, cobrindo, né, a abertura. Se na última Copa a abertura foi, a eliminatória da Copa do Catar abriu com Guam e sei lá quem, né, no meio do Pacífico, agora não, agora vai ser aqui do lado, literalmente do lado, né? Quando eu vi eu fiquei assustado com a Cidade do Leste, que é isso, Cidade do Leste com grande representatividade, estaremos lá para acompanhar. Depois o Paraguai vai para a Venezuela pegar a Venezuela, né, a La Vinotinta. E não, nosso assunto agora não é a Vinotinta, nosso assunto agora é a seleção que conquistou o continente, era uma sensação, era uma febre e não foi para a Copa. Na última eliminatória também tropeçou, e quando viu já estava sem chance alguma. E agora, quando chegou o momento de renovar, a última coisa que a gente vê nessa convocação chilena é uma renovação. E antes do Dudu falar, a gente tem uma participação especial aqui, né? No último sábado, eu tive a oportunidade de estar no Aeroporto Nacional de Curitiba e conversei com o Arturo Vidal. O Vidal está jogando aqui no Atlético, ele embarcou para um dos convocados, e talvez se você tiver o Vidal convocado, você já fica mesmo, né? Ainda. E ele falou um pouco aqui das expectativas dele para esses jogos, né, contra Uruguai e contra a Colômbia, que o Chile vai estrear, e também sobre a expectativa para as eliminatórias como um todo. Arturo, como está a expectativa para esses jogos no Chile, essa estreia nas eliminatórias? Como que... Sí, bien. Tenemos 2 partidos muy duros, pero estamos con toda la ilusión de sacar, ojalá, los 6 puntos e empezar bien la eliminatoria. E como que você vê nesse novo ciclo do Chile, né? Agora são mais vagas, você sente que é algo mais fácil, vai ficar mais difícil? Como que você vê o Chile para esse novo ciclo para chegar no Mundial? Lo veo muy bien, yo creo que va a ser mucho mejor que la eliminatoria pasada, hay más cupos, así que vamos a tratar de pelear por algunos para poder ir a otro Mundial. Dudu, do que ele falou aí, tem uma coisa que a gente não pode negar, né? O Chile tá com mais corpo, tanto que foram 46 nomes convocados, né? Só para explicar, né? Eles convocaram tudo junto
para as eliminatórias também para o PAN, né? O PAN vai ser em Santiago, ou seja, a seleção chilena tem um peso gigante, mesmo que seja molecada, mas tem um peso gigante, né, para o Pan-Americano em casa. Mas, se você ver essa entrevista do Vidal, eu acho que, tá bom, ele tava com pressa, né? Nenhum jogador gosta de entrevista no aeroporto, a gente que é jornalista sabe disso. É o pior lugar para você ter que conseguir entrevistar alguém é no aeroporto. Se bem que às vezes é a única oportunidade, jogadores atléticos aqui, nossa realidade é essa. Mas talvez não seja tudo isso, né? Ele falou que espera uma eliminatória melhor, mas o Chile realmente te pega aí a convocação do Chile, dá muita pouca esperança, né, que vai ser algo diferente do que foi nessas eliminatórias. Eu acredito que essa quantidade de jogadores tem essa questão dos Jogos Pan-Americanos, mas também é para o treinador ver mais ou menos o que ele pode aproveitar dessa geração. Porque o nosso ouvinte pode perceber que do Uruguai em diante a gente bate muito na tecla da questão geracional. Porque diferente do Brasil e da Argentina, que tem uma quantidade muito grande de população e que pode ter essa renovação de forma mais fácil, os outros países têm muitas dificuldades em fazer essa transição. E acredito que o Chile, hoje, é a equipe que mais tem problemas, porque se a gente pega a convocação, a gente vê nomes como o Arangues, o Vidal, Alexis Sanches, e um que me chamou muito, Eugenio Mena, e um que me chamou a atenção, que pelo amor de Deus, Gary Medel do Vasco, cara. Você convoca um cara do Vasco e tem o Kusevich do Coxa. São times assim que estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então você percebe muito bem que essa geração que fez muito pelo futebol chileno, mas em 2010 e 2014 ainda é usada como muleta. E aí você vai pegar... Eu acho, Dudu, só para te interromper rapidinho, eu acho que não é nem como questão de ser uma muleta, mas é a principal esperança. Você olha, cara, quem que é o principal nome dessa seleção? Alex Sanches, que estava sem time quando foi a convocação. Se você pega a convocação, quem não teve a oportunidade de ver, o Sanches ainda não tinha sido anunciado oficialmente pela Inter, né, o retorno. O nome dele tá lá, Federação Chilena de Futebol. Não há uma esperança, não há um jogador assim que você fale, pô, esse cara aqui vai ser o grande astro do time. Não. É os mesmos, é o Vidal, é o Sanches, é o Medel ainda na zaga. Então, eu acho que esse é o principal peso. Para mim, não tem problema você chamar um cara do Vasco, do Coxa, mas é o fato de os jogadores com a idade que eles estão serem os protagonistas ainda dessa seleção. Falou tudo. Não, então, e a questão da muleta que eu citei é por causa disso. Porque os dirigentes, a questão de você trabalhar essa renovação, muitas vezes não acontece por conta, às vezes, de um resultado positivo e tal. E claramente dá para perceber que tem muitos nomes aqui, foi meio que uma seleção mais do futebol chileno, se você for pegar aqui, porque são apenas 6 atletas que atuam na Europa. Aí você tem alguns que jogam aqui no Brasil, lá na Argentina, mas você vê muitos jogadores da liga local. Então, dá para perceber que eles ainda estão tateando como que vai se fazer isso. Então, acredito que esse seja o principal problema, você não ter uma ideia de como vai fazer essa renovação e nem de que peça que você vai trazer. E aí você olha, quem é o cara que foi escolhido para fazer esse processo tão delicado? Eduardo Berizzo, que estava na seleção paraguaia e que, como citamos há pouco, fez uma eliminatória pífia com a seleção paraguaia. Então, se você já tem problemas de mão de obra, traz um cara que fez uma eliminatória que não dá credencial nenhuma para ele ser contratado, então a perspectiva do Chile, para mim, é muito ruim. Posso estar enganado? Posso. Às vezes essas novas peças aí do campeonato local possam ser joias que precisam ser lapidadas. Mas nesse início, nesse pontapé que a gente está vendo as seleções,
eu vejo seleções muito mais organizadas e com peças para serem mais competitivas que a seleção chilena, que vai ter um trabalhão nesse ciclo aí, para quem sabe, na minha visão, para quem sabe no ciclo de 2030 fazer igual, por exemplo, um Paraguai, ter algumas peças ali para iniciar esse processo. Então, acredito que se o Chile tiver a consciência de planejamento, seria algo para daqui 8 anos, com sorte. Só para passar até uma visão nossa, a gente esqueci de falar no começo, a gente agora está no momento da nossa lista aqui, para a gente não ter uma disputa pelas 6 primeiras vagas, né? Para a gente já está meio fechado. Agora a gente tem essa briga pela repescagem, e o Chile é o começo, né? Ou você consegue ver o Chile brigando com o Colômbia e Paraguai pela 6ª vaga, eu não vejo. Para mim, eu vejo isso bem separado, as 6 primeiras mais distantes, e aí do 7º para baixo, essa vaga pela repescagem, começando no nosso caso na lista com o Chile. Não, nesse ponto concordo plenamente. Eu acredito, né, não sei se a gente vai falar isso depois das eliminatórias, acho que tem ali uma disputa entre Colômbia e Paraguai, e o Chile muito atrás, cara, muito atrás. E digo mais, hein? Essa repescagem aí, olhando as peças, né? A gente não sabe o coletivo, né, como vai funcionar, mas olhando as peças, não vejo o Chile nem na repescagem. Exato, acho que na América do Sul vai ser a grande briga, né? Talvez seja a repescagem do que a vaga direta. E quem a gente também coloca nessa briga pela repescagem, quem foi nas últimas 2 repescagens? O Peru. Né? O Peru que teve a sua grande geração, um grande auge ali, recente em 2018, né? Aquela classificação histórica para a Copa do Mundo. Né? Não foi tão bem na Copa, mas ali pouco se importava, né? Era o fato de voltar depois de tanto tempo com aquela festa, aquela forma que foi, aquele empate na Bomboneira, aquele jogo ali, você olhou, independente se fosse direto, se fosse por repescagem, você sabia que o Peru ia estar na Copa do Mundo, e acho que todo mundo torceu para isso. E se por oposto, né, na última, consegue chegar na repescagem, e aqui é uma derrota dramática para a Austrália nos pênaltis. E agora também, que é diferente, né, o Peru a gente está mais acostumado, né, nunca foi talvez uma seleção nível top do continente, teve seus grandes momentos nos anos 70, né, voltou agora, mas vamos dizer assim, o que o Chile está passando é o que a gente espera do Peru normalmente. Então o Peru está voltando talvez para o seu ciclo normal, né? Não conseguiu ainda renovar essa geração de 2018. Tem muitos jogadores que foram convocados, que estavam naquela Copa, Paulo Guerreiro, André Carrillo, né? Vários jogadores, né, que a gente está acostumado a ver com a camisa peruana. E talvez até por isso a gente veja o Peru, mesmo tendo mais vagas, ainda brigando por uma vaga de repescagem. Então, acredito que esse problema do Peru, esse vai ser o ciclo mais importante aí desses últimos anos pro Peru, porque vai definir muito bem como que eles vão lidar com essa situação, porque quando eles chegam à Copa, é uma geração muito boa, mas é aquela expectativa do inesperado em relação aos ciclos anteriores, né? Depois daquela época majestosa do Cubillas, dos anos 70 até 82, daí depois disso tem um espaço muito grande, e aí quando o Peru chega, é uma comoção, é o ineditismo. Agora fica essa questão, depois de bater na trave na repescagem, como vai lidar a seleção peruana com essa questão de e agora, será que a gente vai voltar 2 casas ou vamos conseguir nos manter? É um desafio. Se a gente olha a convocação, é praticamente a base do time que foi a Copa em 2018. Você tem o Galeazzi, você tem o Advíncula, Aldo Corzo, Trauco, no meio campo, Yotun, não vai ter o Cueva, mas eu acho que é algum problema físico, eu acho. Não é questão de opção. Mas você tem o Carrillo, Paulo Guerreiro, Rui Dias. Então, assim, é uma seleção que foi a base do time que foi a Copa em 2018. Não há uma mudança. Então, o Peru tem o mesmo problema do Chile, da questão de como fazer a renovação. Acredito que em comparação com a seleção chilena,
a seleção peruana adota uma linha diferente. Eu acredito que ela tá mais ou menos no nível que estava o Chile na Copa, no ciclo passado. Na questão de ainda botar fé nessa geração dourada que levou a equipe à Copa do Mundo. Então, isso pode ser um ponto positivo ou negativo, dependendo de como o Chile se organizar. Se o Chile não se organizar, acredito que o Peru possa aproveitar e chegar a essa repescagem. Agora, se o Chile conseguir se organizar, daí pode ser que a seleção peruana sofra. Então, só lembrando aqui, o treinador do Peru para esse ciclo é o Juan Reynoso, que é peruano, dirigiu algumas equipes locais, e o grande trabalho dele foi com o Cruz Azul do México, onde foi campeão da Liga Mexicana em 2021. Também não é um nome assim que você possa dizer que ele possa fazer a diferença na questão de trazer uma experiência, um anímico ali, mas quem sabe no trabalho do dia a dia possa levar essa seleção peruana a um desempenho melhor. Mas para resumir assim, eu vejo também a seleção peruana com o mesmo problema da chilena de renovação, mas eu diria que ela está na questão de ciclos, ela está hoje como a seleção chilena estava há 4 anos atrás, mais ou menos. Acho que tem uma leve diferencinha nessa questão das gerações, mas também terá problemas. Também, estava só passando aqui, Peru, também acho isso, também acho que é um probleminha aí ainda. Peru, nesse ano, perdeu para a Alemanha, empatou em Marrocos 0-0, ou seja, foi melhor que o Brasil. Ganhou da Coreia do Sul e foi goleado pelo Japão por 4-1 na última vez que entrou em campo. O que eu vou falar é que eu acho que o jogo na primeira rodada vai ser muito legal para ver isso, né? É uma geração que a gente está esperando, que é o Paraguai, contra uma geração que a gente não está esperando tanto mais, que é o Peru. Vai ser um choque, assim. Talvez uma passagem de bastão ou não. Calem a boca, vocês sabem o que estão falando, ou só um jogo qualquer, né? Enfim, mas vai ser muito curioso de acompanhar isso. Agora a gente vai para uma seleção que talvez por nomes, né, Dudu, não tenha um aspecto dos melhores para chegar a uma Copa do Mundo ainda, que é a Venezuela, que nunca foi para uma Copa. Mas eu percebo que o trabalho na Venezuela é feito de uma forma muito séria, né? Aquilo que você estava falando, né, anteriormente, né? A questão de ter todo um composto. Talvez a Venezuela não tenha o melhor corpo, mas de trabalho vai tentando se organizar, né? A gente sabe desse desejo da Federação Venezuelana de ir para uma Copa do Mundo, né? Isso já faz tempo e eu achei muito legal que o Fernando Batista, é isso o nome? Cadê? Fernando Batista, exatamente, que é o treinador da Venezuela, ele fez até, vamos dizer, um camp, né? Um treinamento antes de fazer a convocação, né? Tá bom, a Bolívia também fez isso, mas ele fez isso, né? Com essa questão de passar a metodologia, né? De tentar fechar o grupo para isso. E eu acho que é por isso que a Venezuela entra agora de ver essa briga de repescagem, porque talvez se tem 2 seleções que a gente não sabe muito o que esperar, e a Venezuela talvez possa dar esse salto. A gente esperou muito isso na Copa de 2014, né? Porque a Venezuela fez uma Copa América gigante em 2011, né? Chega até a semifinal, e na Copa de 2014 não tinha o Brasil, mas acaba decepcionando, né? Naquelas eliminatórias não consegue nem brigar para ir para o Brasil. E agora, né, com vagas a mais, acho que a piada que todo mundo faz, né? Nossa, com 48 seleções até a Venezuela vai para a Copa. Será que isso vai acontecer? Você vê aí alguma esperança para os vinho-tintos e para a sua primeira Copa do Mundo? Olha, eu acredito que seja a oportunidade ideal para eles buscarem uma vaga na repescagem, que acho que seria o próximo estágio aí para a seleção que está buscando um desenvolvimento. A gente tem que lembrar que a Venezuela, assim como no caso do Equador, também vai ter essa transição de comando técnico, né? Que já aconteceu em março, mas foi um pouco conturbada, porque assim como o Néstor Lorenzo, o Fernando Batista também foi por muitos anos auxiliar do José Pekerman, que foi o cara escolhido para fazer esse desenvolvimento a médio e longo prazo. E ele acaba saindo em março, e aí o Fernando Batista acaba assumindo essa missão de fazer esse desenvolvimento do futebol venezuelano. Se você olhar a convocação, nós temos alguns atletas que têm experiências internacionais. Tem jogadores que jogam na MLS, jogadores que jogam até no futebol europeu. Tem aqui um jogador do Real Sociedad, outro do Vitória Guimarães, Toulouse.
Cádiz, Estoril, são times médios para pequenos do futebol europeu. Então você tem caras com bagagem, você tem jogadores como Savarino, como o próprio Soteldo também, né, que tem já uma certa experiência, jogadores com muito mais experiência, como o grande Rondon, que continua sendo o referente dessa equipe. A questão principal da Venezuela, eu acho que material humano para repescagem tem. O trabalho, o planejamento vem sendo feito? Vem sendo feito. A questão principal da Venezuela é mental. Porque, como por muitos anos, ela tem que, assim como o Equador fez no começo do século, quebrar a barreira. Então, quando você fica muitas decepções, às vezes uma derrota que você não estava esperando, ou uma sequência de empates, pode desestabilizar aquele teu planejamento. Então, eu acredito que assim, a Venezuela tem potencial de chegar à repescagem. Né? Chegando à repescagem, a gente não sabe quem ela enfrentaria, por exemplo. Por exemplo, o Peru chegou à Copa eliminando na repescagem a Nova Zelândia. Então, se pegasse a Nova Zelândia, por exemplo, ao invés da Austrália, aí você pode ter uma chance boa. Mas aí são coisas que dependem do encadeamento das eliminatórias. E nessa repescagem a gente não vai ter a Nova Zelândia. A gente vai ter mais abaixo, né? Já que a Oceania vai ter vaga direta. Olha aí, você me dá a informação que eu precisava. Então, você, Salaf, que é o entendido, a Austrália está jogando essas eliminatórias na Oceania ou na Ásia? Na Ásia, só que tem a questão que a repescagem vai ser diferente, né? Porque como 6 seleções para 2 vagas, a gente não sabe se a gente vai fazer um triangular, o que ela vai fazer, né? Mas vai ser algo novo. A gente vai ter 2 seleções da CONCACAF. E, por exemplo, a gente pega que as principais seleções da CONCACAF já estão na Copa, né? Estados Unidos, México e Canadá. Então, quem vier da CONCACAF também deve ser um nível ali para a Venezuela. Lembrando, né, até passando, eu ia comentar isso agora, a Venezuela não perdeu nesse ano, né, nos amistosos que fez. Teve uma grande vitória contra a Arábia Saudita por 2-1, né, no primeiro amistoso. Depois empatou com o Uzbequistão e aí ganhou de Honduras e Guatemala. Que são 2 seleções que, se a gente for projetar com o CACAF hoje, 2 seleções que estão nessa briga por repescagem. Então, a gente não sabe como vai ser, né, como vai ser o sorteio, mas é um ponto para ficar de olho. Então, acho que pode concluir o raciocínio, mas a Venezuela chegando à repescagem depende muito do chaveamento, mas pode se encatar numa Copa do Mundo, sim. Cara, então eu acredito que seja isso, Sof. É o alinhamento dos planetas. Você tem uma geração com caras com certa experiência, já vem tendo essa filosofia, né? Claro que com o Pekerman, acredito que seria algo mais interessante, porque é um cara que já esteve com a Colômbia na Copa, já esteve com a Argentina na Copa, então isso faz uma diferença, né? Mas mesmo assim, há uma filosofia, há um elenco qualificado. Nessa conjuntura da repescagem atual, pode pegar um nível de jogos mais acessível, por exemplo, se não pegar uma Austrália da vida, né? Pode pegar um nível mais acessível. Então, o alinhamento está aí. Como eu falei, o principal ponto para a Venezuela, eu acho que falta para ela quebrar essa barreira é o aspecto mental. Se ela conseguir quebrar isso, olha, pelo nível dos atletas e pela jovialidade, eu coloco ela brigando seriamente com a seleção peruana por essa vaga na repescagem. Olha, hein? Olha o que eu tô falando. Sabe o que significa, né? Que, na minha opinião, o Chile seria o lanterna. Lanterna? Porque... Atrás até de quem a gente vai falar agora? Ih, tá falando... Ah, é verdade. É que... faltou aqui um... Não. Então, vice-lanterna. Vice-lanterna. Mas você tirando o Chile da briga pra pescar, achei pesado, hein? Alô, povo chileno. Olha o que esse garoto está falando. Guarde um print de áudio, como falam os outros, e cobre de Vinícius Prado ou do Nobre. Se quiser, eu passo o endereço dele, eu tenho aqui, para vocês fazerem uma revolta. Né? Vamos ver se Dudu Nobre tem razão ou não. E vamos agora falar, né, do principal patinho feio no nosso continente, que não dá muita esperança para o seu torcedor e para ninguém que vai brigar, que é a Bolívia. Né? Então a Bolívia aí
veio numa decadência nos últimos anos e para essa geração eu não vejo diferente, né? Talvez o grande nome, né, dessa seleção seja o Marcelo Moreno, né, que está no Independente Del Valle, né, enfim. Foi a única seleção que já entrou em campo antes da eliminatória, com uma seleção repleta de jogadores locais. Tinha apenas 4 ou 6 nomes, se eu não estou enganado, que não jogavam no local, 4 nomes, perdão, 1 no Atlético Paranaense, 2 na base do Santos e 1 na MLS. E o resto eram jogadores locais que são parte da seleção principal, né, querendo ou não, e acabaram perdendo por uma seleção reserva do Panamá, né, também repleta de jogadores que jogam no Panamá, na um outro no time de base da MLS e na Colômbia. O Panamá ganhou de 2-1 nesse jogo, inclusive. O jogo foi em Cochabamba. Dudu, não tem muito o que esperar da Bolívia, né, a não ser que seja um saco de pancadas eliminatórias ou a altitude de La Paz pode fazer milagres. Eu acredito que pode até dar uns pontinhos, né, mas é um nível muito, muito diferente, né, em relação às outras seleções. Como você citou, o cara mais lembrado é o Marcelo Moreno, que teve como seu auge, acredito que ali no Cruzeiro, lá pelos idos da virada da década de 2000 para 2010. Então, é um time que aposta muito nos jogadores locais. Tem um bom treinador, diga-se de passagem, que é o Gustavo Costas, que, para quem lembra, foi aquele que dirigiu o Guarani do Paraguai, quando ele eliminou o Corinthians da Copa Libertadores. Mas acredito que, porque tem jogadores ali que estão, por exemplo, no Bolívar, né, que fez uma campanha legal na Libertadores e tal. Ok, mas quando você pega o nível das eliminatórias, muitos jogadores que vêm do futebol europeu e que já tiveram um estágio de desenvolvimento aqui no continente muito grande. Então, fica complicado para a Bolívia competir quando o time em geral, tem uma diferença muito grande dentro e fora de casa. Então, eu também não vejo muitas esperanças, né? Bem abaixo em relação às outras seleções. Então, nesse caso, acredito que fique na lanterna atrás de todas as outras. E só para passar aqui, a Bolívia nesse ano perdeu para o Uzbequistão, ganhou da Arábia Saudita também por 2-1 e no último confronto perdeu para o Equador, né? Passando aí as últimas 3 seleções que falamos, não passamos a agenda. O Peru estreia com o Paraguai, a gente já comentou esse jogo. A Bolívia estreia com o Brasil e a Venezuela estreia com a Colômbia. Depois, o Venezuela enfrenta o Paraguai, a Bolívia recebe a Argentina e o Peru recebe o Brasil. Ou seja, vão ser desafios bem hard. Dudu Nobre, em 1 minutinho e pouco, que a gente já passou do tempinho aqui, a sua expectativa. Quais jogos você recomenda para o pessoal acompanhar nessa primeira rodada e segunda rodada de eliminatórias? Né? A gente vai voltar depois e repercutir. Mas quais jogos você fala pro pessoal aqui, ó, ficar de olho, qual ele deve botar uma asterisquinha aí nessas rodadas iniciais? Bom, o primeiro obviamente, que eu vou falar Paraguai e Peru, porque vai ter cobertura Contiverde. Então, só por isso já é sensacional. Mas eu acredito que vai ser interessante para a gente ver como que vai vir essa seleção paraguaia. Mas se a gente for olhar aqui os jogos, né, acredito que Brasil e Bolívia acho que vai ser o mais chatinho, porque vai estar muito desigual, né? Embora o Brasil esteja começando um trabalho aí com o Diniz, mas é muito desigual. E acredito que o mais interessante vai ser... Olha, tem umas disputas boas, mas eu acredito que o mais interessante vai ser Argentina e Equador, justamente porque o Equador, para a gente ver como é que vai ser aí o desenvolvimento desse novo trabalho com essa boa geração, né? Contra uma Argentina que vai estar mais tranquila, mas a gente também vai querer ver como que vai começar esse plano de transição de carreira aí dentro da seleção. Com menção honrosa para Uruguai e Chile, que vamos ver se o meu pessimismo vai se concretizar já na primeira rodada em relação à seleção chilena. E para rodada, qual jogo aí que você tá mais de olho, já aproveitando que vai ser logo em seguida? Não, daí segunda rodada tem um jogo que para mim se destaca bastante dos demais, que vai ser Equador e Uruguai, que
teoricamente seria a disputa ali pela terceira vaga, dentre as equipes que a gente listou, para a gente ver se na prática o nível do futebol de ambas tá nesse nível mesmo, né? Claro que o Equador possivelmente mandará a partida em Quito, então isso pode interferir também na questão da altitude, mas mesmo assim acho que vai ser interessante para a gente ver essas duas gerações que, em teoria, estão num bom nível de desenvolvimento, e vamos ver se na prática elas conseguem desempenhar um futebol vistoso e competitivo. Então, esse jogo vai ser em Quito, vai ser no estádio Casablanca mesmo, então fica aí. Estádio da LDU. Exatamente, então vai ser em Quito, vai ser muito interessante acompanhar. Eu estou tentando aqui fazer uma matemática aqui na minha cabeça, com os horários aqui dos últimos jogos, mas acredito eu que as últimas eliminatórias da Copa do Catar começaram em junho de 2019, acredito eu, não sei, é uma certeza, né? Então, começou antes da pandemia, no Butão, né? Se eu não estou enganado aqui, ó, porque é 6 horas, 8 horas, ou foi Macau aqui, eu estou tentando fazer pela matemática, ou foi na Mongólia, porque os jogos aqui no site que eu estou olhando estão no horário local. E no dia 6 de junho teve jogo na Mongólia, 5 horas no horário da Mongólia, daí tem que diminuir, enfim. Mas, ó, foi um desses três. Ou foi na Mongólia, ou foi no Butão, ou foi no Camboja. Olha só. E agora vai ser na cidade do leste, olha aí que diferença. Tem Macau também na briga. Macau e Sri Lanka. Então, tem essa curiosidade. E agora vai ser na cidade do leste. Somos privilegiados de ver o começo. Para quem não entendeu a referência, eu lembro até hoje. Quando foi a Copa de 2002, um relato pessoal aqui, para se entender até um pouco da origem do Conte Verde. Quando foi a Copa 2002, eu era uma criança, né, o Brasil foi campeão, e começou logo em 2003 as eliminatórias para a Copa. Eu não me recordo das eliminatórias da Copa 2002. Então, penso que foi aquele drama para o Brasil se garantir com o Felipão e tudo mais. Mas 2003, começa a eliminatória, era um feriado, igual esse, mas só que foi 2 de outubro, não foi 7 de setembro. Brasil e Colômbia em Barranquinha, primeiro jogo do Brasil em 2003. E eu lembro exatamente do Galvão Bueno falando: a Copa do Mundo começa hoje, amigo. E eu guardo isso no meu coração, até porque antigamente era assim, né? A Copa do Mundo era, as pessoas se inscreviam para a Copa do Mundo, e a eliminatória era uma parte da Copa do Mundo. A Copa do Mundo em si, no país onde era a fase final. Então, tanto que se você for ver no cartaz da Copa do Mundo do Brasil de 50, tem lá a bandeira de Filipinas, por exemplo. Filipinas não veio jogar a Copa, mas se inscreveu para jogar as eliminatórias. Então, fica essa curiosidade aí para vocês saberem. E estamos aí, né? Um privilégio gigante de acompanhar essa abertura, esse começo eliminatório. E é claro, como já falei antes, vai ter muito material para você lá no Conte Verde, nas redes sociais do Conte Verde também. Posteriormente aqui no ConteCast, com essa fera, com esse monstro sagrado da América do Sul, da Sudaca, chamado Vício Prado, o Dudu Nobre, que eu agradeço muito pela sua contribuição aqui no nosso ConteCast 12, Dudu. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E a gente acompanha bastante o futebol sul-americano. Confesso que já acompanhei com mais afinco, mas gosto muito, é algo que me encanta, o nosso continente, a paixão do torcedor pelas suas seleções. É muito legal poder dividir aqui contigo e viver essa expectativa dessa cobertura, que eu tenho certeza que será sensacional. E fica só o último questionamento em relação a essa última fala que você falou, que como serão as eliminatórias sem Galvão Bueno, que agora sim começa de fato, né, o fim da era Galvão na Globo. Então fica aí a expectativa de como será acompanhar essas eliminatórias sem a voz marcante de Galvão Bueno. Então vamos ver, mas com certeza a paixão do sul-americano pelo futebol e pelas suas seleções é o que me motiva a estar aqui falando com vocês e que me dá muita expectativa de uma excelente eliminatória com muito do nosso futebol que é aquele torcedor apaixonado e que para mim faz toda a diferença. Um abraço a todos os ouvintes, obrigado por estarem conosco aqui e sucesso para ti, Salaf, nesse projeto e também nessa viagem, que vai ser sensacional. Forte abraço a todos. Obrigado pelas palavras. A gente está muito no aguardo dessa viagem, de tudo aquilo que a gente pode só viver aí
Esses dias, enquanto você estava falando, eu fui fazer a matemática básica e cheguei à conclusão. O primeiro jogo das últimas eliminatórias foi Mongólia e Brunei, no MFF Football Center em Ulaanbaatar, para 1.685 pessoas. A Mongólia venceu o Brunei por 2-0 na primeira chave das eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 22. O primeiro gol daquela eliminatória foi marcado por Nodjomoglin Dizedembal, jogador da Mongólia. Olha só, fica aí a curiosidade. Provavelmente muita gente não sabia disso. Eu fui pegando aqui, subtraindo questão de horário com hora global e cheguei à conclusão que esse jogo aconteceu às 9 horas da manhã no horário mundial, né, no horário de Londres. Então, aí fica aí a curiosidade. Agora vai ser na Cidade do Leste. Então, os ingressos já estão quase todos esgotados. Estava dando essa checada. Tinha ingresso só para a torcida do Peru, que estava mais caro, inclusive. Para vocês terem uma noção, o ingresso estava custando R$35 para ver o São Paraguai, ou seja, muito em conta. O pessoal de Foz que comprou, acho que vai também ficar de olho. Na próxima data FIFA, o Paraguai vai jogar ali com a Bolívia. Se tudo der certo, vai estar lá de novo. Dessa vez com a imprensa. Amém. Enfim, fica aí. Convite, obrigado, Dudu. Obrigado a todo mundo que esteve aqui no nosso podcast de hoje. Então a gente volta, né, na semana que vem, trazendo toda a repercussão dessa primeira rodada dos Vitórias Sul-Americanos, o que a gente viu, o que a gente errou, o que a gente acertou aqui no nosso planejamento. E fica o lembrete, né? Siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, @Contiverde_, também a nossa conta no Instagram e no TikTok. Curta aqui, né, aqui no seu agregador de podcast favorito, envie para os seus amigos, deixe sua avaliação, interaja aqui embaixo com a gente. E fique ligado que volta e meia volta com um podcast novo, com mais conteúdos, com tudo mais, para você ficar sabendo sobre tudo que rola no futebol de seleções eliminatórias da Copa do Mundo. Tá certo? Até a próxima, forte abraço, tchau, tchau.